Olá, alma bonita! Sejam muito bem-vindos ao meu canal As Cartas para Mim. Meu nome é Mona Lisa Barcelos. Abre essa carta comigo. Hoje eu trouxe um livro que eu estou lendo, chama O Ego é o Seu Inimigo. E a gente vai refletir um pouco sobre isso. E eu trouxe um trecho bem interessante aqui, que eu acho que vai fazer sentido aqui para nós. E em cima do que for falado aqui, a gente vai refletir e vai tirar bons ensinamentos, certo? Já vou começar com um trecho, sem muitas delongas. Aqui está mais ou menos no meio do livro. O livro é dividido em 3 partes e esse trecho que eu vou ler é o final da primeira parte. Para tudo o que vem a seguir, o ego é seu inimigo. O trecho começa com uma citação bem breve e com o autor da citação, e em seguida eu vou ler o que o autor escreve. É sabido que a humildade é a escada da ambição jovem, Shakespeare. Nós sabemos aonde queremos chegar, ao sucesso. Queremos ser importantes, ser ricos, ter reconhecimento e reputação também são ótimas ideias. Queremos tudo isso. O problema é que não estamos convencidos de que a humildade pode nos fazer chegar lá. Morremos de medo de que, sendo humildes, como disse o reverendo Dr. Sam Wells, acabemos subjugados, pisoteados, constrangidos e irrelevantes. Se perguntássemos ao nosso modelo Sherman como ele estava se sentindo na metade de sua carreira, ele provavelmente teria se descrito quase que nos mesmos termos listados acima. Não havia ganhado muito dinheiro, não havia vencido muitas batalhas importantes, não vira seu nome em placas ou manchetes. Naquele momento, antes da Guerra Civil, é possível de que ele tivesse começado a questionar o caminho que escolhera e se aqueles que seguiam tal caminho terminavam inútil. Esse é o pensamento que produz a barganha faustiana que transforma a ambição mais pura em um vício descarado. Em seus primeiros estágios, o ego pode ser temporariamente adaptável. A loucura pode se passar por audácia, delírios podem se passar por confiança e a ignorância por coragem. Mas estamos apenas adiando os custos. Ao refletir sobre todo da vida de alguém, nunca foi dito: cara, aquele ego monstruoso, sem dúvidas valeu a pena. O debate interno sobre a confiança lembra um famoso conceito do pioneiro do rádio Ira Glass, que poderia ser chamado de lacuna do bom gosto, bom talento. Todos nós que fazemos trabalhos criativos entramos nisso porque temos um bom gosto, mas é como se houvesse uma lacuna, de modo que nos primeiros 2 anos que você passa fazendo alguma coisa, o que faz não é muito bom, não é tão bom mesmo, é algo que está tentando ser bom, tem a ambição de ser bom, mas não é tão bom. Mas seu bom gosto, aquilo que o levou a entrar no jogo, seu bom gosto ainda assim é incrível e é bom o bastante para que você possa perceber que está fazendo algo um tanto desapontador. É precisamente nessa lacuna que o ego pode parecer reconfortante. Quem quer olhar para si mesmo e para seu trabalho e perceber que não é tão bom o suficiente. E é aqui que podemos abrir o caminho com a agressividade, encobrir verdades difíceis pela mera força da personalidade, da determinação e da paixão. Ou podemos enfrentar nossos pontos fracos com honestidade e nos dedicarmos.
Podemos deixar isso nos tornar humildes e ver claramente quais são os nossos talentos em que precisamos melhorar para trabalhar firme na superação dessa lacuna. Desse modo, podemos desenvolver hábitos positivos que vão durar pelo resto da vida. Eu peguei assim um trecho bem interessante. Eu ainda não finalizei o livro, mas aqui claramente, assim, na minha visão, fala sobre a gente achar que não está fazendo um bom trabalho, a gente achar que não é capaz, principalmente essa parte da criatividade, né? E, por vezes, se perder nesse caminho, né? Ele fala um tempo aqui específico de 2 anos, que é quando a gente acha que não está fazendo um bom trabalho, que é quando nós não nos enxergamos ainda, né? Como profissionais, como pessoas competentes, como pessoas que realmente pode fazer aquilo acontecer. O futuro é muito incerto, porque a gente só conhece o nosso passado, os nossos traumas, os nossos erros, e por vezes nós nos apegando a tudo isso. Eu sou esse trauma, eu sou esse erro, eu sou esse passado, eu sou. E quando a gente se identifica muito com isso, quando a gente internaliza isso de forma que a gente se perde num fato só da nossa vida, isso fica muito enraizado numa coisa que está lá no passado. E a gente vai perdendo a nossa identidade, vai perdendo a nossa essência mesmo. Sabe aquela criança que brincava sem medo, sem escrúpulos, sem pensar que a gente tem que pagar boleto amanhã, sem imaginar que o mundo é cruel? Onde está essa criança hoje? Onde que está essa criança que não tinha filtros para ver a realidade? E conforme a gente vai crescendo, a gente vai se perdendo, né? A gente vai se identificando muito com o que aconteceu e não o que a gente é. E fazendo uma conexão com o vídeo anterior, que eu falo muito sobre você pegar o que realmente faz sentido para você. Quando a gente escolhe um caminho, quando a gente escolhe um propósito, a gente entende que aquilo é o propósito verdadeiro do nosso coração, isso começa a fazer mais sentido. Tem um psicanalista que eu sigo, ele chama Vinícius, e ele está fazendo algo muito interessante e que eu parei para pensar assim, isso é interessante, isso é importante. Conectando isso com a nossa criança interior, ele disse que está começando a fazer assim, a perguntar para a criança interior dele o que eles vão fazer hoje, né, para tornar o dia mais leve. Você tendo a consciência e sendo o adulto que você pode oferecer para sua criança interior algo, né? Você olhando com uma consciência maior para aquilo. E aí, aos poucos, você vai curando. A gente não pode mudar o passado, mas nós podemos mudar o olhar para o passado. E isso é muito parte de dar vazão para a nossa criança interior.
né? Você como adulto consciente dos seus traumas, olhando isso quase que de fora, assim, como se você soubesse tudo que você passou e olhasse isso como um olhar de fora, como se você tivesse contado toda a sua história para outra pessoa. O que que essa pessoa diria? E isso vai de encontro muito com as nossas consciências, com os nossos entendimentos, de se tornar também a nossa melhor amiga. Então, quando você conta de coração aberto, como se você estivesse contando para si mesmo, para outra pessoa, a sua história, tudo que você passou, todos os seus traumas, você começa a se desidentificar com a sua história. É como se você tivesse... É um papo muito louco, tá, gente? É um papo muito louco, mas que faz muito parte do nosso autoconhecimento. Tá funcionando muito para mim. Tá funcionando muito em me tornar a minha melhor amiga, em me desidentificar com essa... A gente fica muito mergulhado, né, no nosso passado, no nosso... Ai, porque eu sou assim, porque isso aconteceu comigo. Para de se desidentificar com isso. Para de, sabe, mergulhar, de ficar cutucando a ferida. Para com isso. Para de se torturar. Para de, sabe, de ficar relembrando tudo. Tô falando para você esquecer sua história? Não. Mas se você quer mudar de vida, se você quer, se você tá cansado, né, desse looping que a gente vai de um trauma para o outro e parece que são os mesmos rostos das mesmas pessoas, com as mesmas características no ambiente de trabalho. Você muda de trabalho, mas sempre tem aquela pessoa que te incomoda. Você muda vou mudar de casa, sempre tem alguém ali com as mesmas características, só muda o rosto. E se você está cansado desse looping, você tem que parar de se identificar com a sua própria história e meter o louco e falar assim, não, eu não quero mais isso. E começar a se desidentificar dessa história. A ter essa história como uma base do que você não quer. O que funcionou para você até hoje? Poxa, essa decisão aqui mudou muito o meu olhar. Continua assim. Mas aquilo que você não quer, para de fazer. Quando a gente começa a entrar num novo personagem, numa nova identidade, aquela identidade velha vai perdendo a força, vai perdendo sentido, porque você para de se identificar com aqueles traumas. E aí você faz o trabalho poxa, aconteceu isso assim comigo. Qual que é o olhar que eu quero ter hoje daquilo que aconteceu comigo? E aí você começa a mudar. Automaticamente você começa a mudar o seu passado hoje. Olha que louco. E é real, gente. Não é papo sabe, de loucura, assim. É real. Você olha para aquela situação e começa a mudar o seu olhar no passado e projetar o seu futuro com uma nova identidade. Isso é muito interessante. E outra, você fazendo isso, parando de se identificar com todos esses traumas, com todos essas tragédias que você fica contando para você mesmo, você começa a ter novos propósitos, você começa a enxergar, a conversar com a sua criança interior e a dar vazão para ela. Aí você começa a ter um olhar mais puro da vida. Você não pensa mais no futuro e não fica também ansioso com... Você para
de se identificar com o passado e não fica ansioso com o futuro. Você começa a viver o agora, você começa a entender que o agora, que o presente é tudo que você tem. E aí, você vai controlando o seu ego, você vai entendendo, você vai sendo humilde diante da vida, né? Que o trecho que eu li fala muito sobre humildade, que você passa a ser aprendiz da vida. Você pensa assim, tá, eu não quero mais essa capa de traumas, de receios, de ter medo de conhecer as pessoas e achar que todo mundo é mal, que todo mundo vai me machucar, que todo mundo é a mesma coisa, sendo que não. Tem muita gente maravilhosa por aí, tem muita gente disposta, tem muita gente emocionalmente capaz de te dar o que você tanto quer. Mas primeiro você precisa se dar isso, entende? Como que você vai querer algo se nem você se dá, né? É impossível. Então você vai começando a mudar a sua mentalidade, a entender que você é apenas um aprendiz, que você está só aprendendo, que a partir de agora, da sua nova identidade, você olha a vida com o olho de uma criança que só está aprendendo, que só está aprendendo a viver, que só está aprendendo a descobrir, que só está aprendendo a experienciar a vida. E isso te dá uma leveza, porque quando você era criança você se preocupava com boleto. Quando você era criança você se preocupava se ia ter comida ou não. A não ser, claro, né, gente? Se você passou dificuldade, enfim, aí não entra muito nisso. Mas uma infância assim, mais, entre aspas, normal. Você não se preocupa, você queria brincar o dia inteiro. Você não estava preocupado que hora que era, que dia da semana que era. Você não estava preocupado, você não estava preocupado. E isso te dá uma leveza enorme. Você não tá preocupado se você vai ter dinheiro amanhã ou não. Você tá de boa. Adendos aqui, né? Não tô falando pra você pegar o cartão de crédito, ir lá e gastar e foda-se. Não. Tô falando assim, da experiência de se viver. Por exemplo, hoje eu peguei a moto e vim parar aqui pra gravar o vídeo. Eu tinha mais ou menos ideia da onde que eu queria e fui parando e experimentando os lugares, entende? Não é assim, essas coisas muito loucas. Por exemplo, assim, nossa, eu quero descobrir, eu quero ver um lugar novo aqui perto da minha cidade, que eu sempre tive vontade, mas eu nunca fui. Por que você não foi até hoje? Sabe? Não, às vezes é tão básico, né? A gente pegar um ônibus, você vai pagar o quê? R$ 10 para ir. Não, você não precisa de gastar rios e fundos, sabe? Às vezes a gente tem a ilusão, quando eu tiver dinheiro, aí não sei o que lá, não vai. Primeiro para você ter dinheiro, você tem que aprender a lidar com o dinheiro. Não o dinheiro lidar com você. Então, eu quero ser milionária, mas você não sabe nem o que é investimento. Você não sabe nem o que é CDB. Você não sabe nem o que é bolsa de valores. Você não sabe nem como que funciona o mercado imobiliário. Você não sabe nem como que funciona a caixinha da Nubank, uma coisa mais básica assim. E aí? Como que você vai querer ser rico, administrar R$ 1 milhão se você não sabe nem como que a caixinha da Nubank funciona? Entende? Então você tem que ir em direção daquilo que você quer e que faça sentido para você. Eu quero ser uma pessoa mais comunicativa. Começa com o básico. Começa a ter... como que funciona
A comunicação não verbal. Ah, é o seu cabelo, é o seu óculos, é você utilizar algum acessório que passa o que você quer passar, é você colocar anéis que façam sentido. Isso já está mudando a minha comunicação. Aí depois eu vou aprender a escrever bem, eu vou aprender o meu tom de voz, eu vou aprender a me comunicar melhor, a ter um curso de oratória. Entende? Não adianta você querer pular etapas. Por muito tempo, gente, eu quis pular etapa. E só tomei na tarraqueta. Tem coisa que o dinheiro não compra, que é conhecimento. Não adianta você querer ter dinheiro e não saber lidar com o dinheiro. Não adianta você querer ter um negócio, você ler 1 milhão de livros e aí quando você está diante do seu negócio, você não saber o que fazer. Não adianta nada. E é só vivendo, só tomando na tarraqueta que você aprende. É isso. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Já tem um tempo. Eu não quero mais ensaiar de viver. Eu quero viver. Quero sair por aí, sem me preocupar se, sabe, se, ai, será que amanhã eu vou ser demitida? Não sei. Não sei. E eu acredito piamente de que se eu for demitida amanhã, Deus tem um plano maior para mim. É isso que eu acredito. Que, nossa, será que eu vou encontrar o amor da minha vida? Não sei. Não sei. Mas eu tenho certeza que se eu não encontrar o amor da minha vida, na minha cabeça, eu vou viver o meu melhor, eu vou ser a minha melhor versão. Eu vou ter as melhores pessoas ao meu lado, às vezes não romanticamente, como um parceiro de negócio, como família, entende? Então você tem que ter confiança na vida. Primeiro você tem que confiar em você. Em você. Em você como ser humano. Se tornar a sua melhor amiga. Entender todos os seus talentos. Aqui fala, ó, você tem que entender todos os seus talentos, todas as suas forças e trabalhar em cima disso. Então, faça o seu melhor no bastidor. Se você quer ser alguém com sucesso, apareça. Faça o que tem que ser feito e, principalmente, seja o seu melhor amigo. Sempre. Se conheça a ponto de que, se alguém vier falar mal de você e falar, por exemplo, do seu defeito, nossa, você é muito grossa. Falar, eu sou mesmo. É verdade. Ou então, tipo assim, nossa, Mona Lisa, você é muito, sei lá, eu sou grossa mesmo, tem hora que eu tenho que vigiar. Mas, por exemplo, uma coisa que você não é, ai, Mona Lisa, você é muito arrogante. Não, isso daí eu tenho que discordar. Eu não sou arrogante. Entende? Então, para uma pessoa te apontar algum defeito ou a pessoa achar que tá te ofendendo, você falar assim, não, realmente, eu sou mesmo. Ou então, não, eu discordo de você. Para isso não te ferir. É a mesma coisa assim. Meu nome é Mona Lisa e alguém me chama de Joana. Não, eu não sou Joana, eu sou Mona Lisa. Mesma coisa, gente. Então, isso não mudar a sua vida. Isso, você continuar na sua vida tranquilo. Sabe aquilo que a pessoa tem certeza que vai te ferir e você não tá nem aí com a paçoca? É isso. É a energia do foda-se. Foda-se. Ah, não sei o que lá. Foda-se. Não vai mudar minha vida. Você acredita? Não vai mudar. E não muda mesmo. É você ser o seu melhor amigo a ponto de que
Se uma pessoa te aponta o seu pior defeito, não vai mudar a sua vida. E se uma pessoa te aponta a sua qualidade, o seu ego não vai deixar você se engrandecer diante daquilo. É essa cabeça que a gente precisa para viver, para ter sucesso, para ser feliz, para ser resiliente, para ser tudo que você quer ser. Certo? Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Falei bastante. Muito obrigada por estarem nesse canal. Hoje eu estou numa praça bem legal aqui em Balneário Camboriú. É uma praça, é um memorial do Churastei e do Jesse. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Muito obrigada por assistirem esse canal. As cartas para mim, mandem suas cartas, mandem as suas sugestões. Estarei aqui ouvindo, entendendo e refletindo com vocês sempre, toda semana. Muito obrigada e até mais, alma bonita. Fica que eu vou mostrar a praça para você. Ó, gente, aqui é a praça do Churastei e do Jesse. Tem alguns brinquedos, tem um parque de cachorrinho ali na frente. E eu vou mostrar a placa para vocês. Tem uma placa. Olha. E esse chão aqui é fofinho, bem legal, para as crianças não se machucarem. Ali tem um rodízio de hambúrguer. E a placa do Jesse e do Churastei. E essa placa bem legal aqui. O pessoal colocou aqui suas... E a pracinha. E é isso, galera. Muito obrigada.